Muito bem, dedicados irmãos, e hoje nós temos um estudo que ele é dos mais significativos do Evangelho para mim. Eu sempre digo isso, parece que sou apaixonado por todos os capítulos do Evangelho, né? Sim, sou. É que esse aqui tem um caráter especial. É que toda vez que eu faço esse tema, eu passo uma semana sem dormir, só pensando no que eu estou deixando de fazer nessa obra de Deus. Então, eu convido a todos para que a gente possa juntos fazermos essa viagem ao tempo e ao espaço. E o capítulo dessa noite se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Allan Kardec vai falar da parábola do festim das bodas, da porta estreita, vai trazer aqui uma passagem de Jesus, da parábola do festim das bodas, da porta estreita. Uma outra mensagem que diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Muito se pedirá àquele a que muito recebeu. Dar-se-á àquele que tem, e aquele que não tem vai se tirar. Vou complementar aqui, né, que vai ser isso. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, vocês viram como é que é o tema hoje? Então, eu diria tranquilamente, queridos irmãos, que nós sairíamos desse centro, se fôssemos esgotar o assunto, só às 7 horas da manhã de amanhã, com a promessa de que ninguém sentiria sono aqui. Mas nós vamos fazer esse tema no horário previsto. É por demais revelador. E os nossos irmãos que estão aqui no Facebook, já vi que a nossa irmã Ana Lúcia de Jundiaí está conosco, já nos deu o seu boa noite. É uma irmã também médium, trabalhadora da fitoterapia, está nos acompanhando aqui no nosso estudo, né? Pode ir complementando os seus comentários, eles são sempre muito bem-vindos. Então nós estamos com os irmãos de Curitiba, lá do Pará, aqui ouvindo, de Portugal, São Paulo, irmãos até do próprio Vale do Ribeira. Então, estamos aqui ao vivo com 52 pessoas no Facebook, no YouTube também, com bastante gente nos acompanhando, né? Vamos entrar aqui no YouTube para ver como é que tá. Muito bom. Bastante irmãos aqui nos acompanhando. Muito bem. Mas a Janete Nolita ali sempre presente, né? Boa noite. A nossa irmã Luciana, trabalhadora do centro, ela está sempre nos dando muitas contribuições aqui. Muito bem. Valdemir Felipe, também trabalhador da nossa casa. Luana Azevedo, vamos orar todos aqui que estão na nossa reunião, porque com certeza todo mundo está pedindo por algo e por alguém.
E Jesus, falando por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos para as bodas, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Vamos anotando essa parte aí. Né? O Senhor, o rei, mandou chamar pessoas para as bodas, os que estavam convidados. Então era uma boda, um casamento, em que nem todos eram convidados. E o rei despachou seus servos com ordem de dizer aos convidados: preparei jantar, mandei matar meus bois, e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Esse era o convite, vinde para uma festa de casamento. Eles, porém, se incomodaram com isso. Os que estavam sendo convidados ficaram incomodados com o convite da festa. E lá se foi, um para o seu campo, não deu importância, outro para o seu negócio. Outros pegaram seus servos e os mataram, depois de lhes terem feito muitos ultrajes. Vão vendo, hein? Porque isso tudo aconteceu. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Para não ficar assim muito perdido, depois vamos parar aqui e fazer só uma análise, e vejam se vocês concordam comigo. Jesus está contando a história da vinda do reino dos céus para a terra. Esse é o casamento, o reino de Deus com o reino dos homens. Esse é o casamento. A festa que Jesus estava dando o exemplo, que o rei Deus preparou para os enviados. Convidados especiais. Quem são esses convidados especiais? Vejam, isso tudo foi anterior a Jesus, os convidados especiais. O que aconteceu com os profetas perseguidos, mortos? Eles eram os portadores do convite. Né? Quantos ultrajes não foram feitos a eles, os profetas? Daniel, que foi colocado na cova junto com os leões por Nabucodonosor. Entre tantos outros, todos, praticamente todos, passaram por inúmeros ultrajes e foram mortos. Mas vamos falar de uma forma coletiva? O que Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz? Que a Grécia foi um povo convidado para ser portador de uma mensagem espiritual forte. Ele preparou a Grécia para isso 500 anos antes da sua vinda aqui. Período helenístico. Sócrates, Platão, fora os outros pensadores, né? Pitágoras, Anaxágoras, Tales de Mileto, esses homens vieram todos na mesma época. Mas um portador de convite especial veio, que foi Sócrates. E o que aconteceu com Sócrates? Ele foi obrigado a tomar um veneno, porque ele era portador de ideias revolucionárias como as de Jesus. Deus, espiritualidade. As pessoas que ouviam Sócrates ficavam muito felizes e corajosas. E o pior para um governante é que as pessoas sejam felizes e corajosas. Elas têm que viverem com medo para serem escravizadas e submetidas. E as ideias
de esperança, de autoridade de Sócrates, deixou esses homens perturbados. Então, mataram ele, assim como fizeram com Jesus. Tinham que matá-lo, para que o mal continuasse sobrevivendo. Então essa é a história que Jesus está narrando até aqui. O rei mandou tanta gente, tantos convidados. A Grécia foi um povo convidado. A Índia foi um povo que também recebeu uma missão espiritual e não deu prosseguimento a essa missão. Krishna, Buda, todos eles, os Vedas, o livro dos Vedas, 3.000 anos antes de Cristo, já falava da vida após a morte. O Bhagavad Gita, o Mahabharata, o livro tibetano dos mortos, livros sagrados com 3.000 anos de existência. Um povo que recebeu uma das primeiras missões. O que aconteceu? A separação de castas, dos párias, dos rajás, não entenderam a missão. E a imensa miséria. A China com Forri, aí agora assim, com Confúcio, com Lao Tse, e tantos outros que foram enviados também, receberam a missão sagrada, mas não. Isso estou falando de 10.000 anos antes de Cristo, Forri, 6.000 anos antes de Cristo. Que Jesus já estava mandando pessoas, preparar o ambiente, mas não. Guerras, a belicosidade. Pois bem, o que aconteceu com a Grécia? Invadida, destruída pela Pérsia, depois Roma. O que aconteceu com a Índia? O que aconteceu com a China? Perderam-se no tempo, no isolamento e na vanglória de possuírem uma supremacia espiritual ou intelectual. Perderam esse time, Então, ele exterminou, Está aqui o que Jesus falou, o rei mandou exterminar. E pediu depois para convidarem todas as pessoas, todo mundo que estivesse pela rua. E saíram o convite. Aí depois o rei entrou na festa. Então, quando ele mandou chamar todo mundo, foi o momento em que Jesus ele veio pregar o seu evangelho. E esse evangelho estaria ao alcance de todos. Primeiro, anterior a isso, veio o povo hebreu, Vamos reconhecer o povo hebreu, aparentemente sem muita cultura, como era a tradicional Índia, a China, o Egito, mas um povo de fé. Por isso que eles foram escolhidos primeiramente para receber a mensagem de Jesus e de Deus, de Moisés, do Deus único. Aí depois Jesus vem e Paulo começa a pregar para a gentilidade, as pessoas que não eram judias, que não eram povo judeu, israelita, hebreu. Paulo de Tarso, ele foi pregar para todo mundo, o evangelho de Jesus para alcançar a todos. Mas tem uma parte aqui dessa parábola em que o rei entrou para ver. Então todo mundo está convidado para a festa. Os bons e os maus, que Jesus depois disse,
O sol nasce para o bom e para o mal, a chuva cai para o justo e para o injusto, para o são e para o doente, para todos. As bênçãos de Deus são para todos. Aí o rei entrou nessa festa e vindo na mesa um homem que não estava vestindo a túnica nupcial. E disse o rei: meu amigo, como tu entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Vejam, hein? O homem não respondeu. Então ele já testou uma culpa. E dando com... Então diz o rei a sua gente: atai pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então vamos lá, agora aqui. Primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que nós não podemos estranhar Jesus se utilizar de uma parábola dessas, de bodas, para retratar a vinda do reino dos céus. Por quê? No Evangelho, e aqui eu deixo para vocês, que o meu irmão vai colocar aqui um link no Facebook, no YouTube, de uma palestra do orador e do estudioso Haroldo Dutra Dias, que fala justamente sobre a parábola do festim das núpcias. Como eu não quero repetir e também tomar um tempo precioso nosso aqui para explicar tradições judaicas, que é uma coisa muito importante, o meu irmão vai colocar agora aqui durante a palestra, esse link da palestra do Haroldo, que está no YouTube. E se também que alguém quiser entrar lá no YouTube, digitar Haroldo Dutra Dias, parábola do festim das núpcias, imediatamente já está ali. É 1 hora de palestra e ele dá uma aula sobre tradições hebraicas e judaicas nessa questão das bodas. Porque todos os profetas, quando querem retratar o casamento do céu com a terra, a vinda do reino de Deus, eles, profetas, citam as bodas, as festas de casamento. Então, Jesus depois não tem uma parábola em que ele fala das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, elas estavam esperando um noivo. Então ele quis retratar, nessa parábola das 10 virgens, também a vinda de Deus, de Jesus, desse mundo regenerador. Só que as pessoas não sabiam quando eram esse mundo. E 5 eram previdentes, porque elas guardavam um combustível para botar na lamparina delas. Na época não tinha lâmpada, tá? Só tinha lampião. E aí 5 não eram imprudentes, porque elas ficavam lá tranquilas, Não, porque Jesus disse, não se sabe que hora que o noivo vem, se é de dia ou se é de noite. Se vier de noite, nós temos que estar preparado com lamparinas. E para encontrar o noivo, se o caminho for longo, tem que ter combustível para que ele dure o suficiente. Então vocês veem que Jesus se usou várias vezes desse aparato de fazer essa abordagem de casamento para nos elucidar. Mas ainda na parábola das 10 virgens, eu gostaria de dizer uma coisa, que também o Haroldo Dutra Dias fez uma palestra muito legal sobre isso daí. É que o noivo veio de noite. E aí, as 5 noivas que estavam com azeite foram ao encontro do noivo. Durante o caminho, as que eram imprevidentes, não se prepararam para esse dia, pediram para as previdentes: me dá um pouquinho do teu azeite, porque o meu acabou.
E aí as previdentes disseram, mas se eu te der o meu azeite, nem eu também vou chegar onde está o noivo. Fiquem vocês aí, ó. E foram. E as 5 imprevidentes perderam a oportunidade deste casamento. Vejam, eu acho que Jesus só faltou desenhar, porque ele deixou claro aqui. E eu queria aproveitar uma frase do Haroldo nessa palestra, que é muito pertinente, que ele diz assim: em épocas em que nós estamos vivendo aqui de mundo regenerador, não se vive com a luz dos outros. Nós temos que ter a nossa luz. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Então não adianta nós querermos viver de memoriais. Não. Quantas pessoas conviveram com o médium Francisco Cândido Xavier e mergulharam na obsessão? Querem mais? Eu não gosto de citar nomes, mas é uma história muito pública e eu quero comentar para vocês. Se vocês olharem, por exemplo, o livro O Espírito da Verdade e vários livros do médium Francisco Cândido Xavier, de mensagens, está lá um médium que foi destinado para trabalhar com Chico, chamado Valdo Vieira. Você já pensou a pessoa que tinha o gabarito de psicografar com o Chico as mensagens? Então era assim, o Valdo Vieira psicografava uma página par ou ímpar, não sei, né? Não estou agora me recordando, no livro Espírito da Verdade, e o Chico também, ou a par ou a ímpar. Os dois se revezavam psicografando as mensagens, de Emmanuel, André Luiz, de Eurípides Barçanufo, de Hilário Silva, tantos espíritos. E esse homem, destinado, reencarnou para isso, para ajudar o Chico a dar mais velocidade na psicografia e na transmissão do pensamento dos espíritos. Pois ele, numa viagem que foi com o Chico para Nova York, deixou o Chico em Nova York e foi a convite de algumas pessoas realizar experiências. Quando eu digo experiência, eu estou encurtando a história, né? Mas fazer uma viagem com relação a uma especialização que ele tinha naquilo em que ele estava lecionando na época. A gente não vai entrar nos detalhes aqui. O Valdo Vieira. Então foi acompanhar, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um estudo, realizar, né, um trabalho. E o Chico ficou sozinho em Nova York e com a ajuda de muitos amigos e dos espíritos, sobretudo, o Chico conseguiu, após passar muita necessidade, voltar para Uberaba. E depois isso nunca mais aconteceu. E o Chico alertou o Valdo Vieira nessa viagem para Nova York. Olha, os espíritos estão me dizendo que vai acontecer um fato que vai fazer você tentar abandonar, mas são ação dos espíritos obsessores que estão querendo desviar você desse caminho. Já pensou o Chico dizendo isso? Assim, olha, você vai chegar em Nova York, a situação vai aparecer, está em você rechaçar esse desvio, porque depois não vai ter mais volta. Ah não, Chico, eu já ouvi, o Chico falou uma, falou duas, falou 3 vezes para ele. Pois aconteceu, ele foi. Então não é porque está do lado do Chico que está pronto. Não é porque conviveu com o médium Langerton que está pronto. Porque eu conheço muitos alunos que abandonaram os ensinamentos de Eurípides Barçanufo para viverem os seus próprios ensinamentos. Criaram teorias e fantasias para poderem dar vazão a caprichos pessoais. E todos serão acorrentados. Como está aqui a passagem de Jesus. Amarrado, pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. O que é amarrar pé e mão? O que isso nos remete para nós aqui? Significa que essas pessoas serão podadas naquilo
em que elas mais valorizam. Vou dar um exemplo para vocês, que o Haroldo usou na palestra dele lá, do Parábola do Festim das Núpcias, e eu teria muitos outros, mas eu vou aproveitar o dele, que ele fala do André Luiz. O André Luiz chegou na espiritualidade e foi lá, assim, não, depois dele ter se adaptado, ter sido amparado, tudo, né? Ele queria trabalhar, ele chegou lá nas câmaras de retificação e falou, bem, chegou para o Clarence, bom, eu quero ajudar. Está lá no livro nosso, eu quero ajudar aqui, o que eu posso fazer? Não, o que você faz? Eu sou médico. Mas ele era médico na Terra. Não no mundo espiritual. Aí o Clarence, não, veja bem, vamos aguardar. E nisso uma senhora também, que estava ali querendo um trabalho. E o Clarencio chegou e disse, não, o que eu tenho para você é isso. Ele falou, não, Clarencio, isso não me adapto, eu não consigo, isso é difícil para mim, não é isso que eu estou procurando. Aí o Clarencio falou, então, minha irmã, descansa mais um pouco, reflita, pense e depois veja o que é bom para você. Porque lá na espiritualidade, os nossos títulos todos desaparecem. E aí o André Luiz já ficou meio preocupado, porque ele viu ali, né, como que as coisas são da espiritualidade. E aí ele resolveu fazer o que era necessário fazer lá no nosso lar. Ele passou a ser um ajudante. Varria, limpava o chão, ajudava em tarefas muito simples a Narcisa, que era uma diretora lá do departamento das câmaras de retificação. Não foi amarrado os pés e as mãos dele lá na espiritualidade? Ele queria ser médico e não ia poder ser médico. E quando nós voltamos aqui para a Terra, muitas vezes, depois de ter sido cientista que criou a bomba atômica, ou armamentos destruidores, ou que fez muitas engenharias para melhor matar. Por exemplo, o homem que inventou a guilhotina foi uma encomenda a um médico francês para que as pessoas pudessem morrer rapidamente e matar o maior número de pessoas possíveis. A guilhotina foi encomendada com esta finalidade, no período do terror. Ele usou a ciência dele para inventar um equipamento que matasse rapidamente, né? A tal forma que em um dia centenas de pessoas eram decapitadas na França, né? E graças à inteligência desse médico. Então, pessoas que usam a sua inteligência para esses fins, na outra encarnação vem amarrado, de pés e mãos. Não vem numa forma em que não conseguem manifestar a sua inteligência. Sem querer fazer analogia, as pessoas tentam muitas vezes correlacionar. Você é isso nessa encarnação, na outra você é aquilo. Mas nós vemos muitos príncipes, muitos reis, muito maus governadores vivendo em favelas, totalmente tolhidos da sua expansão material ou intelectual ou de influência que tinham nas suas encarnações anteriores, amarrados de pés e mãos. Vocês não estão proibidos de se manifestarem. Sim, nas próximas encarnações, os maus alunos da fitoterapia, sim, não conhecerão, serão amarrados de pés e mãos nessa oportunidade. Terão outras, mas não essa. Para falar de nós, por exemplo, da nossa missão da fitoterapia. Por isso que eu digo, quando eu vejo essa passagem aqui, eu fico pensando, eu não quero amarrar a mãozinha não, Senhor. Me diz o que eu tenho que fazer. Me ajude a completar a missão. Não deixa essa mãozinha amarrar. Na próxima a gente quer voltar aí para dar continuidade. No mínimo, dar continuidade. No mínimo. Então, é uma passagem muito forte. Agora, eu tenho uma outra revelação para falar para vocês.
Nós estamos falando de festa, de casamento, o mundo de regeneração, certo? Vocês concordam que nós estamos falando aqui do mundo de regeneração? Olha, gente, nós estamos com muita gente aqui no Facebook, hein? A Ivete Flore, do lado de Iguape, está dando uma boa noite para todos vocês. A nossa irmã Rosângela Borges, de Resende, está dando uma boa noite lá de Tupaciguara, Minas Gerais, uma irmã muito querida nossa. Georgina Martins, Rose Maria, Ana Lúcia Azevedo, lá do Pará, de Belém do Pará, mandando aquele abraço, em todo mundo mandando para ela aqui. E a Ana Lúcia dizendo aqui, sim, o cuidado com certeza a nossa irmã quis dizer, com a nossa missão, né? Sim, minha irmã, estou falando para nós mesmos, né? Nós temos que não ser amarrados os pés e as mãos pelo que deixarmos de fazer nessa encarnação. Mas eu quero dar uma razão ainda mais especial. Para a gente fazer jus a esse convite. Porque todos nós estamos reencarnados hoje aqui na Terra. Não tem se ele chamou todo mundo, nós estamos sendo convidados. Todos nós estamos sendo convidados. Não tem uma pessoa neste planeta hoje encarnado que não está convidado para o casamento do céu com a terra. E a minha irmã, Isabel Cristina Nunes, entrou agora, está dando um abração para todos vocês de Pelotas, no Rio Grande do Sul também. Todos nós aqui, que estão no Facebook, no YouTube, no Instagram, nossos irmãos no Instagram, aqui nesse salão, todos que estamos vivendo na Terra, nesse momento, estamos recebendo o convite para o casamento do mundo de regeneração, que é o casamento do céu com a Terra, a vinda do reino de Deus, que Jesus tantas vezes anunciou. Só que tem um detalhe. Para este casamento tem que ter uma veste nupcial. Você não é só chegar na festa, oi, cheguei. Não. Você vai ser amarrado de novo, pés e mãos, você vai para a próxima encarnação, que essa aqui não vai dar. Essa veste nupcial não se compra. Você não vai no bazar e vai comprar, eu quero uma veste, eu quero o avental mais branco que você tem, que eu vou para uma festa de casamento. Tem muita gente que veste avental branco, mas gente do céu, se vocês vissem a cor da aura, vocês iam se assustar. Não adianta ter roupa branca, estar no centro espírita vestindo roupa branca, não adianta. Porque os espíritos veem a alma. A veste nupcial, ela é a nossa aura. E a nossa aura é fruto do que realmente nós somos. A cor da nossa aura, ela é produto do que realmente nós somos. Então, vou dar uma aula de aura aqui para todos vocês. A aula que eu recebi do meu querido professor Langerton Neves da Cunha. Porque ele era um médium receitista, ele era vidente, né? Tinha vidência. Então ele via uma pessoa, a pessoa chegava com aquela aura e ele falava, opa, aqui eu tenho esse problema. Chegava com uma aura cinza, já tinha que ir para desobsessão, porque a pessoa só... maus pensamentos, perturbação, obsessão, né? Chegava com uma aura avermelhada, a sensualidade, a cólera, a raiva.
Não tem como. Uma aura, um verde escuro, uma aura de ciúmes, de possessão, é meu. Não tem como. Pessoa que tem esse sentimento, a sua aura tem a predominância dessa cor. Chega uma pessoa com uma aura branca, azul clara, amarelo claro, lilás, espiritualidade. Sentimentos diferentes de espiritualidade superior, amor, caridade, prece, oração, fé. E isso não se encontra. Senão, cadê minha aura branca? Não tem. É todos os dias. É uma atitude diária para conquistar uma aura dessas. Então você chega no mundo espiritual, né? Você chega na espiritualidade, às vezes a gente vê, como está lá no livro, Voltei, psicografado pelo Chico e ditado pelo irmão Jacob, que na verdade o irmão Jacob desse livro, leiam por favor esse livro, o irmão Jacob era um diretor da Federação Espírita Brasileira, um homem muito bom. Ajudou muito o Chico, Frederico Figner. E ele chegou na espiritualidade, ele era diretor do Departamento de Doutrinação da Federação Espírita Brasileira. Então o homem era uma sumidade. Ele convertia os espíritos na doutrinação, falava, era uma pessoa, uma sumidade de conhecimento do espiritismo. Quando ele desencarnou, ele não conseguia nem sair do corpo. Precisou o Dr. Bezerra de Menezes fazer uma cirurgia espiritual para romper os laços fluídicos que prendiam o seu espírito ao corpo. E depois passar por um processo de adaptação na espiritualidade. E ele ficou meio preocupado, porque, mas eu conheço tanto espiritismo, por que eu estou sofrendo tanto nesse começo de espiritualidade? Os espíritos tiveram um pouco de condescendência com ele, né? Não falaram assim de imediato a questão. Mas eu frequentei o centro espírita, eu fazia caridade e eu estou aqui, sofrendo. Nem aura eu tenho, a minha aura aqui está cinza. Nada. Ele olhava espíritos como Caibar Chútil, era um farol andando de noite na rua. O homem era uma luz, a luz em pessoa. Hoje nós estamos celebrando, né, o nascimento do Caibar Chútil, que um bandeirante do espiritismo, ele fez um trabalho muito maravilhoso em Matão, estado de São Paulo. E aí os espíritos foram depois contar para ele, calma, então nós vamos te explicar. Não é porque você frequentou a federação que você tem veste nupcial, então já vou deixar como veste nupcial. Porque você era daqueles que ia no centro porque você tinha que ir no centro espírita. Não, hoje é dia de eu ir na federação. Está no horário, mas não era aquela vontade de estar porque era um compromisso. Você diz que fez a caridade, mas você não era aquela pessoa que fez a caridade com amor. Fazer a caridade com amor é como o Chico, né? Rolar no meio dos necessitados. Dar de fato, né, os bens para eles, como o Chico fez, como Francisco de Assis fez. Esses homens faziam a caridade mesmo. Agora, você dá algo para se livrar do necessitado? Não, isso não é caridade. Você fez muito disso. É como o óbolo da viúva. Muitos depositavam sacos de dinheiro no gasofilácio. E aquela mulher deu 2 moedas. Ela deu mais do que todos, disse Jesus, porque ela deu do que ela não tinha. Ele era um homem muito rico. Ele era dono de uma gravadora de discos, né? Muito famoso. Na época em que tinham poucas pessoas com essa
essa questão. Então você hoje, embora tenha feito muita palestra, tenha frequentado muita federação, tenha dado muitos bens, você de fato não viveu o que você fez. Mas não é para a gente ficar preocupado aqui, que vai ser de mim? Não, começamos hoje. Não teve o ladrão lá na cruz, disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu chegar no paraíso? Jesus não disse para ele, hoje mesmo tu vai me encontrar lá? Que ele se arrependeu mesmo de tudo aquilo que ele fez. Então nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. O meu irmão já colocou a palestra do Haroldo ali, para quem quiser depois curtir, quem está aqui presente depois pode entrar no nosso site, que a palestra do Haroldo vai estar lá, né? Sim, é uma conquista, estão dizendo aqui, dedicados irmãos, né? Então, essa veste nupcial que vai nos garantir estar na espiritualidade superior é a nossa aura. Você chega luminoso com a aura branca, amarelinha, azuladinha, entra, a porta se abre sem você bater. Agora, se está meio escurinho, você já vai para a câmera de retificação lá no nosso lar, para fazer um detox espiritual. Fazer uma limpeza espiritual lá. Também fica lá, fazendo lá uns 8 anos, que nem ficou André Luiz, no umbral, depois vai para o nosso lar e depois segue a vida. Há um choque para nós, e isso é tão verdade, que Eurípides Barçanufo, quando desencarnou, ele foi falar com a nossa Mãe Santíssima, deixa eu construir um hospital para receber os espíritas, que o espírita, quando desencarna, está lá no livro de Eurípides, da vida de Eurípides Barçanufo, Tormentos da Obsessão, psicografado pelo Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Podem procurar lá. Tormentos da Obsessão, depois vem Transição Planetária, fala um pouco também dessa colônia de Eurípides Barçanufo, Sanatório Esperança. Vamos botar um nome de Hospital Esperança, que fica melhor, né? Mas ele construiu esse hospital para receber os espíritas, sobretudo os espíritos que chegam na espiritualidade, receberam tanto, a quem muito é dado, muito é pedido, não está aqui? Receberam tanto de Deus, receberam tantos ensinamentos, e não fizeram nada, ou deturparam tudo. Chega na espiritualidade, encontra essa realidade, enlouquecem. Quando enlouquece, já tem Eurípides Barçanufo, vem aqui que nós vamos tratar você. E ele se apiada de nós espíritas, que falimos aqui na Terra. E nós passamos lá para o plano espiritual, lá para, se a gente for para a colônia dele, já está de bom tamanho. Se nos arrastar no turbilhão, como disse Jesus, e haverá choro e ranger de dentes, aí o problema é maior ainda. Tem que merecer enlouquecer e ir para a colônia de Eurípides, lá para o Sanatório de Esperança. Então ele construiu, com a aquiescência da nossa Mãe Santíssima, esse local para receber, sobretudo, espíritas que faliram em suas missões. Agora, quando ele diz espíritas, tá para tudo. Agora, vocês já entenderam por que eu fico pensando aqui, o que está deixando, o que nós estamos deixando de fazer? E quando vocês verem médiuns fazendo as barbaridades que nós vemos, de exploração, de engano, de mentira, porque nós já convivemos com irmãos e muitos deixaram de serem trabalhadores aqui porque foram orientados por uma entidade espiritual dizendo para se afastar do ambiente, desse ambiente. Já viram o espírito superior dizer assim, não vai lá não? Mas não. Eles foram orientados, muito mal orientados. Então essas pessoas, quando chegarem na espiritualidade, se derem conta, não terão a mesma oportunidade. Com certeza vai ter uma mãozinha, um pezinho amarrado na próxima encarnação. Ou os dois, ou tudo.
Porque essa oportunidade não vai ser dado outro tipo de... E talvez até nem tenha mais aqui na Terra para eles a oportunidade. Talvez seja já no mundo primitivo, né? Que está sendo preparado para quem está impedindo o planeta de crescer. Vocês viram que o assunto é delicado. Vamos pular então para o segundo tópico, porque dá até mais 3 horas para a gente avançar. Não, é brincadeira. Mas eu queria falar, eu vou aproveitar então, dedicados irmãos, e falar só da última passagem aqui, não menos importante. Tem outras, né? Mas eu vou ficar nessa aqui agora, a última. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida e quão apertado é o caminho que a ela conduz. E quão poucos são aqueles que a encontram. Essa passagem aqui, ela é autoexplicativa. Depois de tudo que nós falamos aqui, ela é autoexplicativa e eu vou deixar aqui para vocês. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? E Jesus respondeu, faça esforço para passar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurando transportá-la, não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. O André Luiz chegando lá no nosso lar, eu sou médico. Frederico Filho chegando no nosso lar, eu fui doutrinador, e aí, o que tem para mim? E vocês ficarem de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas vossas praças públicas. E o rei vos responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É autoexplicativo. As pessoas que se vestem de branco em centro espírita, mas depois fazem tantas coisas ruins, vai chegar lá e dizer, Senhor, eu estava lá naquela reunião, naquele trabalho. Jesus vai dizer, sai de mim, vós que fizeste a iniquidade. Porque para Jesus a verdadeira caridade é o sentimento de desprendimento. A verdadeira virtude consiste na prática da mais desinteressada caridade. Está no Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Quando você faz algo com interesse, não, eu vou lá porque lá são pessoas de influência, lá é um grupo de influência na sociedade, eu vou lá frequentar, já acabou. Não sei quem sois. Se afasta de mim. Não, eu vou lá porque eu vou ganhar facilidades lá, eu não preciso nem frequentar, eu posso chegar atrasado, eu posso faltar sem ter responsabilidade, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. Cheguei lá, está tudo bem. Sai de mim. Você já ganhou o teu benefício. Afasta-te de mim. Nós vamos ouvir lá na espiritualidade. Porque muitos virão do Oriente, do Ocidente, do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Então, dedicados irmãos, está aqui a passagem dessa noite.
Olha, o que não falta, dedicados irmãos, é boa noite para todo mundo aqui que estão mandando, né? Pedidos de orações, sim, todas as orações e vibrações que estão aqui serão atendidas. Que Jesus abençoe a todos vocês, nossos irmãos de Santos, a nossa irmã Lucimar. A Ana Lúcia está dizendo aqui, né, lá de Jundiaí, cuidado com o dom. Sim, minha irmã. Cuidado e zelo pelo dom. Se fomos chamados, nós temos que corresponder, né? Pois bem, a nossa irmã, a Luciana aqui, dando aquele alô para nós, que o som está ótimo. Obrigado, sim, minha irmã. Deus abençoe a todos nós. E a Ana Lúcia complementa aqui dizendo que o vozinho falou sobre as vestes, o andar, o comunicar, a interpretação que damos da nossa personalidade, né? O jeito que nós nos comportamos é o jeito que nós somos. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? No livro do André Luiz, num dos livros do André Luiz, ele foi acompanhar a saída do corpo de uma jovem que ela era uma modelo, uma jovem muito bonita. E quando ela saiu do corpo, o André Luiz ficou admirando a plástica daquele organismo, com seu mentor espiritual. Ela iria passar por um trabalho de socorro, né? Mas quando saiu do corpo, aquela jovem era uma pessoa completamente fora de qualquer padrão de beleza. Para não dizer, né, uma aparência assustadora. E o André Luiz falou assim, meu Deus, o que é isso? Cadê a pessoa que estava naquele corpo? Falou, você viu o corpo, agora veja a alma. Então nós não nos assustemos com a beleza exterior. A beleza real é a interior, e a interior ela é um pouco da transmissão dessa espiritualidade. Então, dedicados irmãos, o que nós vamos levar da nossa noite hoje? Estamos todos sendo chamados. Temos que ter a veste nupcial para entrar nessa festa. Nós podemos, a partir de agora, ingressarmos no credenciamento para esse novo mundo de regeneração, né? Nós podemos ter numa outra oportunidade as mãos e os pés atados, sermos tolhidos. Enfim, uma oportunidade muito abençoada. E sabe o que é melhor de tudo isso? Está em nós. É o nosso mérito. Dependemos de ninguém. A veste nupcial só depende de nós. O que nós fizermos com amor, com simplicidade, com dedicação, com pleno sentimento, isso dá veste nupcial, isso dá aura clara, né? Aura branca. Uma outra questão, só para encerrar, eu prometo que eu vou encerrar, falta 1 minuto. É que a aura, a cor da aura nossa, se ela fica muito tempo escura, muito tempo verdinha, escura, né? Que é uma cor de ciúmes, muito tempo vermelhinha, né? Aquele vermelho esfogueante, elas influenciam, isso alcança as nossas células físicas, que passam a sentir o peso dessa vibração e adoecerem. Então não é só ter veste nupcial para entrar no plano espiritual, é ter veste nupcial para ter saúde. O conceito de saúde nosso hoje é mais amplo. É o corpo, a mente e o nosso espírito saudável. A saúde perfeita é essa. Se eu mantenho muito tempo aquela tensão, essa vibração interfere nas células, aí eu tenho tumores, câncer, eu tenho gastrites, úlceras, derrames, bloqueios, infartos, tudo aquilo que vocês puderem imaginar. Tudo que vocês puderem imaginar. Pode ter uma origem sim, psíquica, uma alteração do nosso campo vibratório.
Muito bem, que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos fazer as nossas vibrações, e a nossa prece de encerramento. Pois bem, dedicados irmãos, queria agradecer a atenção de todos. Muitos pedidos, sim, todos que estão dedicados aqui aos pedidos serão atendidos. Os nossos irmãos do Facebook, do YouTube e do Instagram. Uma ótima noite para todos vocês, aos que estão conosco aqui. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.